Muito boa tarde. É um prazer particular estar, temos vindo a ter ao longo do ano, nas mais diversas circunstâncias. Lembrámos-nos de chamar esta conversa "A Vida Não Está para Brincadeiras", outra vez, porque a primeira conversa que nós tivemos no contexto desta plataforma e a partir da Laia estava de facto no meio de um grande rebuliço em que nós estávamos na quarentena a descobrir o que era uma pandemia, com todas as limitações que isso pode representar, mas ao mesmo tempo com uma surpresa absolutamente incrível, que foi o modo como os pais foram capazes de reagir a isto tudo e a forma como os professores, de uma maneira surpreendente para muitos, que talvez não os conhecessem tão bem, foram capazes de dar resposta, reinventando a escola num curtíssimo espaço de tempo. Eu fui dizendo muitas vezes que se nós imaginássemos uma reforma educativa, a introdução de aulas à distância, a maneira como os pais e os professores conseguiam comunicar, na verdade, nós estaríamos meses e meses em reuniões e a determinada altura nós nunca chegaríamos a uma solução tão clara e de um momento para o outro as escolas entraram-nos pela casa dentro. É verdade que de repente a nossa sala já não era muito claro se era a nossa sala, se era uma sala de aulas, se era uma sala de explicações ou o que era, mas a verdade é que os pais tiveram um comportamento inacreditável e os professores deixaram claro como nunca o que de facto acaba por ser a sua missão. Durante a pandemia e em particular durante a quarentena, os nossos filhos fizeram declarações de amor à escola como provavelmente nunca fizeram, e perceberam, não que eles duvidassem, mas perceberam de uma forma claríssima o quão importante a escola era em tudo o que ela representa. O caminho para a escola, a sala de aula, os recreios, a relação pessoal, sobretudo a relação pessoal com os professores. E eu acho que os pais nessa altura perceberam muito bem também que os professores são um bem de primeiríssima necessidade e perceberam como nunca tinham percebido, a grande parte dos pais, que os filhos às vezes tinham dificuldades quase incompreensíveis para os pais, porque os pais, e bem, que acham os filhos tão incríveis, tão inteligentes, tão capazes, foram-se confrontando em muitos momentos com dificuldades que os pais, eles próprios, pensavam não existir. Os pais, durante a quarentena, disseram tantas vezes que foi preciso estarem um dia e mais outro, 24 horas com os filhos, conversando sobre a escola ou estando por ali, para os conhecerem como se calhar nunca os conheceram. E de facto eu acho que os professores e as famílias deram um exemplo incrível durante todo aquele terremoto que foi o período entre março e julho, e que fez com que a escola tivesse ficado um bocadinho constipada. Na altura eu disse que, pronto, era a altura de nós assumirmos que talvez a escola tivesse terminado em março, e algumas pessoas ficaram um bocadinho zangadas comigo, mas a ideia não era zangá-las, era de alguma forma nós assumirmos que de facto houve muitas escolas que fizeram uma coisa inacreditável, que foi passar por cima das limitações de uma quarentena e marcarem presença de uma forma quase idêntica àquela que aconteceria se os nossos filhos estivessem na sala de aulas. Mas aquilo que eu quis dizer foi que, apesar de tudo, foi diferente. Os nossos filhos não estavam todos os dias nas escolas. Bom, havia tantas mudanças, tantas, a decorrer e a concorrer umas com as outras ao mesmo tempo. E, sobretudo, e isso é uma questão muito importante, havia tantos alunos que tinham ficado perdidos pelo caminho, que para a orientação de todos nós, se calhar era importante assumirmos que a escola se tinha gripado muito a sério a partir de março, e as coisas ficaram assim, um bocadinho em banho-maria, em algumas circunstâncias nem tanto. Aquilo que, claro que a mim me preocupa, que fico muito contente, que fique claro que os pais
tenham conseguido ser multifunções e trabalhar e ser pais e ser explicadores e fazer pontes com a escola, mas claro que fico muito preocupado porque houve muitos. Houve uma percentagem muito grande de alunos que ficaram um bocadinho perdidos pelo caminho, que regra geral são também aqueles alunos que têm mais carências sociais e económicas e aqueles que, de uma forma nem sempre justa, eu devo dizer, são vividos como tendo necessidades educativas especiais, que no meio da quarentena foram embrulhados num certo isolamento e a escola perdeu-lhes o rasto. Eu tenho medo que a quarentena tenha deixado mais a nu ainda uma realidade que nos magoa a todos, que é a existência de uma escola de crianças pobres, que são aquelas crianças que têm acesso à informação, que nós queremos que tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, mas que não têm um computador, nem sequer um computador em casa, não têm seguramente um computador pessoal, não têm banda larga para terem acesso a dados e tudo mais, e portanto a escola ficou mais desequilibrada, deixando mais clara esta diferença entre as crianças que têm oportunidades e aquelas que no fundo não as têm. Entretanto, chegou setembro. E ao chegar setembro, claro que eu pensei assim, o que é que vai ser da escola? E pensei, oh meu Deus, agora vai ser um Deus nos acuda, porque a escola vai ter que pegar nestas crianças e perceber aquelas que foram acertando o passo, das outras que foram ficando um bocadinho para trás, e vai ter que pô-las todas ali a par e puxar por elas e dar-lhes aquilo a que elas têm direito. E fui pensando para mim, devo dizer-vos, o que é que vai acontecer? Porque no meio desta segunda vaga da pandemia, como é que a escola se vai comportar diante disto? Eu devo dizer-vos que fico verdadeiramente comovido com aquilo que foi possível fazer. Mas verdadeiramente, eu acho que os nossos filhos, desde os mais pequenininhos, aqueles que estão no 12º ano, pegando nesta faixa maior de alunos, deram um exemplo absolutamente inacreditável a todos nós. Passaram a ter aulas de máscara, muitos passaram a não ter intervalos, outros passaram a ter aulas de janelas abertas, outros passaram a ter jornadas contínuas, outros de vez em quando tiveram que ir para casa. E isto foi acontecendo um pouco em todas as escolas, e acho incrível que os nossos filhos tenham cumprido de uma forma escrupulosa aquilo que em condições normais nós esperaríamos que eles não fizessem. Bom, o gel e a máscara passou a ser indispensável e eles passaram a ser rigorosos, muitas vezes mais rigorosos ainda que os próprios pais. E os professores deram um exemplo que eu acho que não é demais de louvar. Devo dizer-vos com toda a franqueza que eu acho que os professores, que são, notem bem, toda a gente passa a vida a dizer isso, não é? Uma classe envelhecida só porque há de facto uma porcentagem muito grande de professores com mais de 50 anos. Já lá iremos, me dão licença. Mas que tinham, se calhar, motivos objetivos para dizer eu tenho medo de me expor a determinados riscos, eu devo me proteger. Nem sempre as escolas nos dão todas as garantias de distanciamento, de condições físicas até, para dar as aulas. E os professores, pela segunda vez no espaço de poucos meses, deram um exemplo incrível. Eu acho um exemplo verdadeiramente incrível daquilo que os professores são capazes de fazer. Porque com todas estas condicionantes, os professores expuseram-se objetivamente a perigos, todos os dias. E mesmo quando tinham alunos infectados, e foram dando aulas e foram estando presentes, e a escola pode não ter funcionado bem ou tão bem como todos desejaríamos, mas a escola deu um exemplo incrível de como, no fundo, os professores e os alunos juntos, acreditem que isto parece quase uma coisa não muito verdadeira, mas é verdadeiramente sentida, deram um exemplo de como se muda o mundo, ou seja, de como as pessoas
sintonizadas por uma mesma causa e são tão incríveis e tão imparáveis e deram-nos também uma ideia muito precisa. Os nossos filhos levam tão a sério o exemplo dos professores que foram receptivos e foram cúmplices em relação às escolas, aos diretores das escolas, que tiveram um trabalho terrível para pôr tudo isto em funcionamento, e aos professores, e eu acho que foi fantástico isto acontecer. Na altura da quarentena, os pais e os professores tornaram-se muito mais próximos e passaram a ter uma relação muito mais íntima. E eu, por momentos, fiquei até orgulhoso e pensei, bom, isto agora vai ser imparável. Quando os pais e os professores estão muito sintonizados uns com os outros, não há como parar a escola e vai acontecer um conjunto de coisas boas. E neste primeiro período aconteceram imensas coisas boas. Mas eu acho que, a certa altura, os pais e os professores começaram a zangar-se um bocadinho. Os pais começaram a protestar porque os filhos tinham demasiados trabalhos, porque as condições nem sempre eram aquelas que todos esperávamos. E os professores foram chamando a atenção de tudo isto. Já agora reparem que nós temos condicionantes graves nisto tudo, que se calhar nós não temos todas as condições do mundo para darmos as aulas como nós gostaríamos de dar e, portanto, se calhar a família vai ter outra vez de complementar aquilo que a escola só por si, sozinha, não consegue fazer. Eu não fico nada preocupado quando de vez em quando os pais e os professores ficam com algumas tensõezinhas, porque têm a ideia que a seguir às tensõezinhas podem até moar de vez em quando, mas depois as pessoas entendem-se e ultrapassam os obstáculos. Agora, é verdade que depois do último ano letivo, que terminou para muitos dos nossos filhos em março, este primeiro período não foi um período tranquilo, sem sobressaltos, não foi de facto um período normal. Não foi, nem teria de ser, e seguramente o próximo período também não vai ser assim. E eu acho que o grande desafio que nós temos em mãos, humildemente, todos nós, os pais pondo algum bom senso nas exigências que fazem aos filhos e às escolas, mas quem pensa a educação pondo muito bom senso para que de repente nós não entremos aqui numa deriva estranha, esquisita, a imaginar que no fundo tudo funciona de maneira normal, o ano letivo está a funcionar na perfeição como se nada se passasse, porque nada vai ser assim. Imaginem que pode acontecer uma terceira vaga, pode acontecer, e é natural que os nossos filhos, pelo menos até às férias da Páscoa, andem ali, neste registro de as coisas funcionam de vez em quando, às vezes não funcionam, e é natural que seja assim. Outro dia eu estava numa conversa com o professor Nuno Crato e estávamos os dois preocupados a fazer contas, porque a nossa preocupação era um bocadinho esta. O que é que se perde quando nós tomamos em consideração 2 anos letivos que, por causa da pandemia e de maneiras diversas, ficaram muito constipados? O professor Nuno Crato, como sabem, é um matemático, começou logo a fazer contas e sensatas, todavia, mas eu acho que, de alguma forma, esta preocupação faz todo sentido. Às vezes todos nós temos a noção de que quando os nossos filhos embirram, às vezes é uma birra que depois se transforma numa embirração, mas quando eles embirram, por variadíssimos motivos, não é só por capricho, seguramente, quando eles embirram com uma disciplina, eles depois partem as coisas ao meio. Há as disciplinas em que eu sou bom e as disciplinas em que eu não sou bom, como se isto fosse um defeito ou uma característica de fabrico. E, portanto, eu só vou estudar aquelas em que eu sinto que sou bom, o que certamente faz sentido, porque se eles passam a vida a ganhar numas e perdem mais vezes noutras, é natural que não tenham a maior das motivações do mundo de ir a jogo quando se trata de poderem perder algumas vezes. E às vezes, todos nós, em conversa informal, vamos comentando que é muito preocupante quando eles assumem que não são bons, quando às vezes nós, os pais, vamos na onda e vamos repetindo isso, como se no fundo eles fossem inteligentes em tudo, mas tivessem dificuldades
numa área de conhecimento como se, no fundo, o motor não funcionasse em todos os contextos como devia funcionar. E todos nós temos um bocadinho a noção que 2 anos de uma disciplina constipada mas comprometem de forma muito significativa a relação de um aluno com essa área de conhecimento. Às vezes 2 anos de uma relação constipada com uma disciplina, e aquela disciplina, desculpem-me a vulgaridade, vai, de certa forma, um bocadinho por água abaixo, porque de repente perde-se o controle e institui-se que aquela relação não funciona, portanto, vai ser penosa para todo o percurso educativo. Ora, eu tenho medo que nós tenhamos 2 anos muito constipados, tomando a dimensão macro do sistema educativo. E tenho medo que, na ânsia de querermos pôr tudo a funcionar como deve ser, entremos num registro de as coisas funcionam de acordo, e as coisas funcionam à conta de um esforço incrível dos diretores da escola, dos professores e dos pais, já nem falo dos nossos filhos, mas elas não são exatamente aquilo que deviam ser. E, portanto, eu anseio que ao chegarmos a maio, junho, e ao fazermos um balanço de 2 anos, já com menos máscaras, se for possível, eu anseio que nós depois tenhamos a coragem de pensar assim, pronto, feitas as contas àquilo que eles puderam perder, como é que nós vamos tentar compensar isto? E compensar, desculpem, não é pôr pó de arroz nas notas, é compensar, dar-lhes de outras formas os recursos e as oportunidades para eles poderem não perder mão em relação àquilo que obrigatoriamente eles devem conhecer. O que se trata não é, o que está em jogo não é tirar notas, o que está em jogo é não os deixar perder conhecimentos que precisam de ser cada vez mais consistentes para eles poderem crescer melhor. É evidente que num contexto como este eu fico ainda mais preocupado. Porquê? Porque, como alguns de vós saberão, às vezes eu, em alguns dias, se calhar assim, costumo dizer que os professores são um bocadinho estranhos. E quando eu digo isso, não digo por desqualificação, acreditem, mas é por admiração. Eu acho, sinceramente, sempre achei, bom, depois da quarentena, nem tenho palavras. Eu sempre achei que os professores adoram ser professores. Adoram ser professores. Adoram dar a conhecer e não passam sem a relação com os seus alunos. Os professores sentem-se mimados de uma forma inacreditável pelos seus alunos e, verdade seja, merecem. Mas aquilo que a mim me preocupa é que, ao mesmo tempo que eu vi aquela professora incrível, que eu acho que teve um impacto em todos nós e que devia merecer de todos nós um cumprimento particular, não porque fosse a única, mas porque foi uma imagem que nos ficou a todos e que de alguma forma traduz aquilo que os professores são capazes de fazer. Aquela professora que pegava na sua carrinha, ia para um sítio muito alto, sabe Deus por que estradas, abria a porta traseira da carrinha, onde tinha mais captação, porque dessa maneira chegava aos seus alunos. Eu acho incrível que estes professores, que são capazes de tudo para serem professores, quando um inquérito recente os questionou em relação ao facto de, bom, e se pudesse aposentar-se mais cedo, aceitaria ou não? É quase paradoxal. Estes professores que adoram ser professores, ao mesmo tempo, dizem em 90% dos casos, sim, sim. Eu fico muito preocupado, porque a impressão que eu tenho é que aquilo que está em causa neste contexto não é tanto o facto dos professores gostarem de ser professores, é a maneira como eu acho que o sistema os vai saturando e os vai magoando. Eu já estou um bocado cansado quando ouço dizer, atenção, que os professores têm mais de 50 anos. Imaginem porque é que eu depois fico meandrado, não é? Mas eu não fico nada preocupado com os professores mais velhos, devo ser. Eu tenho a ideia que à medida que nós ficamos mais velhos, aprendemos a ser mais professores e melhores professores. E tenho sinceramente a convicção
que os professores, quanto mais velhos são e mais aprendem e, com os seus alunos, mais são reservas naturais de sabedoria, mais são bibliotecas vivas. Aquilo que me deixa muito preocupado, devo dizer, é quando nós começamos a fazer as contas e chegamos à conclusão que em 2030 é daqui a 9 anos, quando chegamos à conclusão que em 2030 há uma percentagem inacreditável de professores que se vai reformar, nós corremos o risco quase de um ano para o outro pegarmos numa percentagem superior a 50% de bibliotecas vivas de um sistema educativo e de repente ficar sem elas. E aqui, desculpem, eu não consigo perceber onde é que está o planeamento de quem pensa e de quem transforma a educação numa questão de regime, como ela tem que ser. Não consigo perceber, porque é uma catástrofe. Nós falamos da pandemia e de tudo aquilo que ela traz, que é uma catástrofe, mas perdermos de um ano para o outro uma percentagem brutal, inacreditável, de professores que se aposentam assim, eu acho que não faz sentido. Não faz sentido que a 9 anos de distância estejamos quase descontraídamente a viver com uma realidade como se não a devêssemos planear. Eu não quero que no futuro, daqui a 9 anos é amanhã, eu não quero que no futuro aconteça aquilo que já aconteceu há muitos anos. Quando uma pessoa não tinha trabalho na sua área de formação universitária, dizia, bom, sendo assim, vou dar aulas. Como se dar aulas não fosse um apelo que vem de dentro, uma missão, fosse uma solução de recurso. Eu não quero. Eu quero que os professores tenham as exigências que, obviamente, devem ter e que lhes sejam propiciadas condições de formação e que se tiverem a fazer um mestrado ou outro que façam e que sejam retribuídos em função disso. E aí sim, eu acho que é muito importante que nós possamos dar importância aos rankings nos indicadores que nos dão, não como um fator de marketing e publicidade que já chega, mas mesmo os rankings internacionais, eu acho que é muito importante que nós os possamos assumir, mas que depois tenhamos a humildade de perguntar assim, nós temos estado a investir nesta matéria-prima incrível que adora ser professor, ou temos-nos andado a distrair com coisas laterais quando não era razoável que o fizéssemos? E acho que temos-nos andado a distrair. Não faz sentido que a formação dos professores não seja, sinceramente, um imperativo de natureza nacional. Mas em que mundo é que nós andamos? Bom, a escola muda-se, o mundo, aliás, muda-se de dentro da escola para fora da escola, e eu acho que andamos numa passividade quase indolente. E, portanto, eu percebo que as pessoas que adoram ser professores, ao mesmo tempo digam assim, mas eu estou cansado. E desculpem, claro que haverá alguns professores que não lhes apeteça ser professores, mas a esmagadora maioria dos professores estão cansados de formulários, a esmagadora maioria dos professores estão cansados de haver a ideia de que um ensino mais sério é burocratizar a escola, a missão de um professor e a educação. Eu acho que os professores estão cansados de reuniões intermináveis, esta ideia de que têm que trabalhar mais e mais e mais e mais e mais, e quando de facto chamar a atenção a um aluno, vejam a expressão, a delicadeza de uma expressão destas, chamar a atenção, ou trocar impressões, que é um vocabulário quase de todos os dias, e que as pessoas fazem, bom, uma aula atrás da outra, é uma coisa tão séria, tão bonita, que de facto, quando de repente sobram os formulários, sobram as reuniões, e sempre esta ideia de que no fundo temos que andar num sufoco, como se a missão de um professor tivesse que ser sofrida e tivesse que ser desconsiderada. Eu percebo que a determinada altura muitos professores digam assim, estou farto disto, a minha paixão não se compadece com isto. É um pouco o que eu acho que eles nos dizem e sinceramente eu acho que têm razão. A par de tudo isto, como sabem, nós criámos a Escola Amiga da Criança. Quando eu digo nós, digo sobretudo a Confap. A Confap, o presidente da Confap, que é assim uma pessoa
é muito particular, e a Laia, que eu acho que teve um papel e tem um papel incrível nisto tudo, porque dinamizar um projeto como este implica recursos, implica muita gente a trabalhar nele, mas a Escola Amiga da Criança não inventou nada. A nossa esperança era vamos criar uma espécie de bandeira azul para as escolas, com a esperança de que depois as escolas tenham todos os sinais exteriores que precisam de ter, e depois haja escolas que possam orgulhosamente ter uma bandeira de Escola Amiga da Criança, que é uma maneira de dizer sim, nesta escola nós preocupamos com o programa, com o processo educativo, com o espaço da escola, com as questões fundamentais que são inerentes à missão da escola, mas preocupamos também a dar todo um outro olhar às crianças que faça com que elas, em vez de fugirem da escola, fujam para a escola. Em 3 anos, reparem, sendo que o ano, este ano, da quarentena, da pandemia, desta catástrofe toda, em 3 anos nós trouxemos a público quase 8.000 projetos que as escolas desenvolveram. Não fomos nós que os criámos, foram os professores que, no seu tempo pessoal, de modo voluntário, acabaram por criá-los. E eu acho incrível, devo dizer. Haverá seguramente muito mais exemplos de tudo isto, mas eu acho inacreditável que aqueles professores que dão e às vezes são muito desconsiderados, tenham criado projetos incríveis, pensando nos nossos filhos, pensando na maneira de os cativar para questões fundamentais, trazendo-lhes as preocupações com o ambiente, com o planeta, fazendo com que as escolas se ligassem à rede social onde se inserem, pondo os nossos filhos a divertirem-se com a escola, mas ao mesmo tempo a aprenderem. E eu acho inacreditável que em 3 anos nós tínhamos percebido que há professores que trazem os alunos para a direção das escolas, que há escolas que, a pretexto de uma horta, de repente põem os pais, toda aquela rede social, põem o professor de inglês, o professor de biologia, misturam aquela gente toda, põem-nas a dialogar e de repente criam projetos incríveis que na pandemia, de repente, haja professores como houve que criaram projetos com apoio de todas as soluções digitais e puseram os alunos a comparticipar em projetos que fez com que eles, mesmo estando em casa, estivessem envolvidos e entusiasmados a fazer instrumentos de uma utilidade extrema para comunicarem uns com os outros, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E, portanto, eu acho que, de facto, nós temos uma matéria-prima inacreditável. Temos os nossos filhos, que cada vez são mais informados, que têm, felizmente, grande parte deles, cada vez melhores condições para aprender. E agora temos os professores, com esta insubmissão toda, e agora trata-se de pegarmos nesta matéria-prima e de a pormos a render. Eu não me canso de dizer que o mais importante da vida dos nossos filhos não é a escola. Não é a escola. A escola é muito importante, mas, por favor, mais importante é eles serem crianças enquanto são crianças. E, portanto, o facto de eles aprenderem não pode significar que sejam afastados de tudo o que é indispensável para os nossos filhos serem crianças. Brincarem, poderem correr, poderem sujar-se, poderem andar à bulha, que é um património da humanidade. Tudo isso que faz com que eles tenham uma vida para além da vida escolar, mas a vida escolar ajuda a pôr legendas no mundo, ajuda a pôr lentes com que se vê melhor, e nisso eu acho absolutamente fundamental que nós possamos ter todos a noção de que esta pode ser a oportunidade indispensável para que todos juntos nós possamos, todos juntos, os pais, as confederações de pais, os professores, quem representa os professores, os diretores das escolas, todos nós, pensar o que é que nós queremos da educação
nos próximos 10 anos, nos próximos 20. Eu tenho esperança que da esquerda à direita os partidos políticos entendam que isto é um imperativo nacional e que o Sr. Presidente da República dê um exemplo e diga assim: agora, por favor, sentem-se aqui, vamos conversar como deve ser e não vamos sair daqui enquanto não houver uma solução como ela tem que existir para que nós possamos dizer sim, a escola no futuro pode ser um lugar incrível. Devo dizer que nesta altura de Natal não acho que faça muito sentido falarmos de presentes e de coisas assim. Eu acho sinceramente, que a escola e os professores em particular nos presentearam durante este ano com muitas coisas que nós não imaginávamos que fossem possíveis. Eu acho que os professores foram incríveis e acho que os pais, a determinada altura, quando perceberam que, em vez de haver pequenas zangas ou às vezes pequenas tricas, podiam ter nos professores e vice-versa cúmplices fundamentais para a aprendizagem dos filhos. Eu acho que nós ajudamos os nossos filhos de uma forma incrível. A pandemia trouxe-nos isso e disse assim: pronto, quando os pais e os professores puxam para o mesmo lado, bom, não há insucesso escolar que chegue. Há dificuldades aqui e ali, tudo se resolve. E, portanto, eu tenho esperança que o próximo ano possa ser um ano em que nós tenhamos a ousadia de pegar nestas coisas todas boas que aconteceram e fazê-las multiplicar e multiplicar e multiplicar. A nossa ânsia na escola amiga da criança é só essa, é nós dizermos assim: não, nós queremos que as pessoas percebam o privilégio que têm com as escolas que têm, e quanto mais nós percebermos isso e mais colaborarmos com as escolas, mais o próximo ano vai ser um ano ótimo. No que nos diz respeito, nós vamos continuar, país acima, país abaixo, a fazer aquilo que fomos fazendo nestes últimos anos, a entregar às escolas os selos de Escola Amiga da Criança, as bandeiras Escola Amiga da Criança, em cerimónias incríveis, devo dizer. Eu acho que nessas cerimónias é que se percebe a implicação dos pais e dos professores na escola. Tivemos cerimónias com 400, 500, mais pessoas, com as crianças a virem de quilómetros e quilómetros só para terem o prazer de assumir aquele gesto simbólico para o qual elas comparticiparam, e eu tenho muita esperança que nós possamos continuar a fazer isso, no sentido de fazermos na escola uma revolução tranquila. Nós precisamos de reformar a escola, de repensar a escola, e acho que todos juntos podemos fazê-lo melhor do que ninguém. No que nos diz respeito e no que me diz respeito a mim em particular, na minha relação convosco, eu tenho esperança que um destes dias possamos ter este tipo de conversas mais regularmente. Como se dão conta, eu não estou a responder a ninguém, e não me levem a mal, porque eu, para vos responder a um ou outro, tinha que estar a olhar para o fundo do telemóvel, depois olhar para cima e para o fundo e para cima, e portanto tenho o meu compromisso de pegar em muitas das questões que colocam e transformar isso em respostas escritas ou em respostas faladas, e se nós pudermos fazer assim, seguramente não perdemos nenhum destes momentos. Tenho esperança, no final de tudo, que possam ter um bom Natal. E devo-vos dizer que fico muito preocupado com um aspecto em particular. Eu percebo que as pessoas tenham que ter cuidados, sinceramente percebo. Percebo que nós não nos devemos expor uns aos outros, e muito menos às pessoas mais velhas das nossas famílias. Mas eu devo-vos dizer que a determinada altura fico absolutamente arrepiado, porque há muitos avós que desde março não estão nem com os seus filhos, nem sobretudo com os seus netos. E eu acho que às vezes nós entramos numa deriva de asepsia para protegermos as pessoas mais velhas e nos esquecemos que estas pessoas não são débeis mentais, são sábias e que não podem estar sozinhas, e que para nós as protegermos do coronavírus não as podemos expor a um vírus de solidão que é muito mais pandémico do que pode parecer. E, portanto, se entenderem que de alguma forma os vossos pais, os avós dos vossos filhos, não serão expostos a perigos, dar os netos aos avós ou aos avós aos netos
é seguramente o melhor presente que se pode dar. Quanto a nós, Lei Educação, a nós, Confap, à Luísa, que está desse lado, que é uma pessoa preciosa e indispensável, ao Francisco, que a outro nível também é, e a todos os pais da Confap, que têm um trabalho absolutamente inacreditável, país acima e país abaixo. De todos nós, acreditem que podem receber um grande abraço, com a certeza de que naquilo que esteja ao nosso alcance só têm que contar connosco. Desejo-vos, portanto, um bom Natal e um feliz Ano Novo, e no que me diz respeito, na minha relação convosco, será seguramente um abraço apertado e seguramente um até breve. Uma boa tarde para vós.